O ex-deputado federal Pedro Correia foi condenado hoje a 20 anos e 7 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença do juiz Sérgio Moro afirma que Pedro Correia recebeu 11 milhões de reais de propina no caso de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Além do ex-deputado, também foram condenados um filho e uma nora dele. A China, o país mais populoso do mundo, acabou hoje com 3 décadas da política do filho único e vai permitir até 2 filhos por casal. A correspondente Gislene Nogueira explica os motivos. O Partido Comunista da China anunciou o fim da política do filho único depois de um encontro nesta quinta-feira. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Alta Corte Legislativa. É a terceira vez que o governo chinês relaxa a norma para agora permitir o direito ao segundo bebê a todos os casais. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China enfrenta queda na taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Além disso, a força de trabalho encolheu nos últimos anos, fatores que podem prejudicar o crescimento econômico chinês. A política de planejamento familiar foi criada para evitar o crescimento populacional fora de controle no final dos anos 1970. Na época, a regra impôs aos casais das áreas urbanas que tivessem apenas um filho. Os que moravam na zona rural poderiam ter outro bebê caso o primogênito fosse menina. Para a Anistia Internacional, a mudança na política chinesa não é suficiente para garantir respeito aos direitos humanos. A instituição acredita que casais ainda podem sofrer com a imposição de métodos contraceptivos coercivos e mães submetidas a abortos forçados, denúncias comuns durante a existência da regra do filho único. Esta chinesa que mora em Pequim acredita que a mudança é sim um avanço. Ela defende que a decisão de ter filhos é um direito individual das pessoas e que a mudança é um sinal de progresso. Vamos conversar com Emi Sader, que está no Rio de Janeiro. Emi, boa noite. Essa mudança na China tem outros motivos? Boa noite. Bom, essa época de controle da natalidade tinha que ver com explosão demográfica e estagnação econômica. Toda a época do Mao Tse-tung praticamente foi estagnação econômica. Então, o Estado não tinha como absorver os direitos das pessoas de acesso à escola, acesso à saúde, a transporte. Havia até uma determinação muito rígida que proibia as pessoas de irem do campo para a cidade. Agora, 3 décadas e meia de crescimento econômico, economia de mercado, abertura de oportunidades de emprego enorme para as pessoas, mobilidade social ascendente, como se diz na sociologia. Então, na verdade, existe possibilidade das pessoas terem mais filhos, o Estado pode garantir mais. Então, corresponde também a uma outra fase econômica, como já se mencionou também, necessidade de rejuvenescer a força de trabalhos, diminuiu a natalidade relativamente e, ao mesmo tempo, aumentou a expectativa de vida das pessoas. Então, é um conjunto de fatores que leva a essa decisão, que é muito importante também simbolicamente. E isso muda muito, né, Emi, a vida dos chineses? Na prática, as pessoas continuavam a ter mais do que um filho, só que o segundo ou terceiro filho não tinham o direito garantido de acesso à educação, de acesso à saúde. Então, era uma situação de desigualdade, de clandestinidade ou semi-clandestinidade de uma parte deles. Vai se legalizar isso, certamente, vai ter um efeito retroativo e vai possibilitar que, como disse aquela moça, as pessoas tenham o direito individual de ter a quantidade de filhos que queiram. E acabar também com essa história cruel de não querer ter a primeira gravidez quando era filho e mulher, acabar abortando, por exemplo, para poder ter o filho homem, já que era um filho só. Isso também vai terminar de vez, que corresponde também à liberalização dos costumes na vida chinesa.